Bom dia, turma! Sejam bem-vindos à videoaula da semana. Na aula de hoje, nós vamos dar sequência ao conteúdo com média, mediana e moda. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês sobre o uso dessas medidas, onde elas podem ser empregadas. Antes disso, vamos relembrar, que média, moda e mediana são dados de estatística usados para simplificar um conjunto de informações em um único elemento, que são chamados de medidas. Então, eles servem, para nós pegarmos um conjunto de dados e reduzirmos esse conjunto a um número só. E o seu uso vai depender do que nós queremos. Em cada caso, nós temos que analisar quais das medidas se encaixam melhor, escolher uma delas e reduzir. Vamos ver alguns exemplos. Mas antes disso, eu trouxe uma nova para vocês, que é a amplitude. Ela também pode ser calculada com a mesma finalidade que nós utilizamos a média, a mediana e a moda. A amplitude se trata da diferença entre o maior e o menor valor de um grupo de dados. Ou seja, em um conjunto de dados, nós pegamos o maior número e subtraímos do menor, tá? O maior menos o menor. Mas qual o objetivo de se usar a amplitude? Determinar o grau de variação dos números de uma lista com relação à média, ou seja, mostrar o quão espaçada está a distribuição de dados. Vocês vão entender melhor observando os exemplos que vêm a seguir. Os jogadores de uma equipe de basquete apresentam as seguintes idades: 28, 27, 19, 23 e 21 anos. Qual a média de idade desta equipe? Então, como eu já mostrei para vocês sabem que para calcular a média, nós temos que somar todos os números e depois dividir pela quantidade de números que nós temos. Então, nesse caso, nós vamos somar 28 mais 27 mais 19 mais 23 mais 21 e vamos dividir por 5. Que é a quantidade de números que nós temos. Nós temos 5 números. Somando todos esses números, nós chegamos a 118, que dividido por 5 dá 23,6. Então, nós sabemos que a média de idade dos jogadores de basquete desse time é de 23,6 anos. Eles têm em média 23 anos. Mas se eu fosse calcular a amplitude, nós pegaríamos a maior idade, que é 28, menos a menor, que é 19. 28 menos 19 é igual a 9, ou seja, a amplitude das idades é igual a 9. A variação dessas idades é de 9 anos. Da menor até a maior, temos 9 anos de diferença. Eu tenho aqui um exemplo 2. Em uma escola, o professor de educação física anotou a altura de um grupo de alunos, considerando que os valores medidos foram 1,54 m, 1,67 m, 1,50 m, 1,65 m, 1,75 m, 1,69 m, 1,60 m, 1,55 e 1,78 m, qual o valor da mediana das alturas desses alunos? Primeiro devemos colocar os valores em ordem, ou seja, como vocês já sabem, para se calcular a mediana, nós precisamos organizar os dados em ordem crescente ou decrescente. Nesse caso, eles estão organizados em ordem crescente, do mais baixo até o mais alto. Como o conjunto é formado por 9 elementos, que é um número ímpar, então a mediana será igual ao quinto elemento, ou seja, a mediana desse conjunto de dados, a altura mediana desses alunos é de 1,65 m.
finalizar, nós vamos para o exemplo 3. Ele diz o seguinte: em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapatos: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41. Qual o valor da moda nessa amostra? Bom, seria mais adequado, nesse exemplo, utilizar a moda. Por que a moda? Porque com ela, as pessoas que trabalham nessa loja de sapatos poderiam saber a numeração que foi mais vendida nesse dia. Seria mais fácil de saber o que está em falta no estoque pela quantidade de calçados que saíram, né, de cada numeração. Então, olha só, observando os números vendidos, notamos que o número 36 foi o que apresentou maior frequência. Foram vendidos nesse dia 3 pares de calçados de número 36. Portanto, a moda é igual a 36. Então, isso não quer dizer que todos os dias a maior parte dos calçados vendidos vai ser o de número 36. Mas eles vão poder ter uma noção do que pode faltar, de quantos ainda tem no estoque. Uma maneira de organizar melhor as vendas da loja. Por isso, a moda é mais adequada. Bom, turma, eu espero que tenha ficado claro. O objetivo dessa aula era mostrar para vocês em que situações do dia a dia nós podemos utilizar média, mediana ou moda, né? Por curiosidade, por necessidade ou para uma melhor organização. Tem uma atividade para vocês fazerem, não deixem de praticar. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo, tá? Pelo WhatsApp. Assim que possível, eu respondo vocês. E, bom, os cálculos do exercício são com média, mediana e moda, que eu já mostrei para vocês como fazer na videoconferência passada, né? Da nossa última sexta-feira. Então, por hoje é só e até a próxima aula.